Senhores, semana passada eu fui crucificado. Isso porque eu comecei a questionar um dos principais dogmas que eu escuto aqui, trabalhando com manutenção automotiva há tanto tempo, cujo enunciado é: carro japonês não quebra. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Aí eu escuto as pessoas falando isso, carro japonês é elevador. As pessoas falam isso, carro japonês... Mas peraí, da onde os caras tiram essa ideia, né? Então eu vou continuar aqui, em nome da ciência, a questionar, a fazer um trabalho de investigação, de ciência, em nome da ciência, de tentar falsear esse enunciado e trazer para vocês exemplos do mundo real, desse mundo que eu vivo aqui, todos os dias, e mostrar para vocês a realidade como ela é. Aí no outro vídeo eu postei um Honda Legend de 30 anos, uma lenda automotiva dos anos 90, e vocês chegaram e Guilherme, não pode ser Honda. Você pode questionar o japonês, não pode ser Honda. E também, pô, você apelou também, o carro tem 30 anos, tá bom. Então, vamos falar aqui de um Toyota Prius, da metade do tempo, certo? E o Prius, o carro mais importante do século XXI, certo? Onde a Toyota estava na vanguarda, estava 20 anos à frente de qualquer outra montadora na época, ali na década de 90, quando transformou a ideia desse carro em realidade e fez funcionar, né? E desde então, 6 gerações pelo menos, e trouxe o conceito do híbrido para a realidade. E aí eu faço a pergunta, essa realidade dura? Esse carro quebra? É isso que a gente vai tentar investigar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar ele, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida. E, em nome da ciência, vamos tentar visualizar os fatos. E depois nós tomamos as conclusões, certo? E vem com a gente. Então, antes da gente conhecer o Prius e entender a origem, a gente precisa entender a origem das ideias ali na década de 90, do qual o Prius foi derivado, certo? A gente está ali no início da década e 2 caras muito influentes politicamente, eu estou falando aqui do próprio Mikhail Gorbachev, da União Soviética ainda existente ali na época, e também o Maurice Strong, que era um empresário do ramo petrolífero canadense, né? Esse também declaradamente com ideias socialistas. Eles se uniram e criaram a Carta da Terra, ou a Earth Charter. Então aqui a Carta da Terra é uma declaração internacional dos valores fundamentais e princípios considerados úteis para os que suportam a construção de um mundo mais justo, sustentável e pacífico na sociedade global do século XXI. Bagulho é louco, hein? Nossa, você viu o tamanho do negócio? Seja o que isso significa. Bom, no entendimento dos executivos da corporação Toyota ali nos anos 90, do significado dessa declaração e dessa carta, eles viram que o século XXI teria que ter um desenvolvimento das tecnologias com mais eficiência e mais sustentabilidade, ok? Principalmente voltado na questão de consumo energético, certo? Que vai ser assunto aqui do vídeo, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, certo? Então, num projeto liderado pelo Takehiro Taegashi, aí fudeu, peraí, não é o Takehiro, é o Takehisa Yaegashi, eu acertei o sobrenome. Eles, no intervalo ali de 3 anos, conseguiram introduzir e desenvolver e fazer funcionar a ideia de um trem de força híbrido. Em outras palavras, acoplar a um sistema de um motor a combustão interna que impulsiona uma certa massa, um sistema elétrico, que permitisse com que o carro fizesse uma regeneração energética e aí assim tendo uma eficiência de gasto energético de gasolina por quilômetros maior se comparado a um carro apenas com um motor de combustão interna simples. Isso eles fizeram em 1992, a Toyota deu como missão, e o Aegashi conseguiu, num intervalo curtíssimo de 3 anos, repensar todo o sistema e criar novas tecnologias e diversas patentes que culminaram no Toyota Prius. E o nome do Prius é importante porque Prius vem de primor, vem de
primeiro vem daquele que vem antes, ou aquele que enxerga na frente, ou aquele que vai na frente dos outros, também conhecido como vanguarda, ao qual eu dou o nome da minha oficina. A Toyota pensou muito mais à frente, é como se a Toyota tivesse subido no pódio de 3 lugares e só ela estava lá no primeiro lugar, levantando o troféu na forma do Prius, né? Então isso demonstra não só a capacidade do grupo Toyota de pensar o novo, de fazer o novo acontecer e botar na rua, pelo menos num carro de produção em massa, né? A ideia de você utilizar powertrains híbridos tal, já existiam em outras indústrias, né? Mas aqui foi a primeira implementação de fato e o contorno de diversas outras dificuldades que veio com a complexidade de um powertrain híbrido, né? Que nesse intervalo de 3 anos os caras fizeram acontecer. E aqui a gente ainda está na década de 90, senhores. Lembrando que o Al Gore foi postar o Verdade Inconveniente lá só depois dos anos 2000 e pouco, né? Então, os caras estavam, de certa forma, muito à frente do restante e o Prius é a prova disso. Bom, aqui do meu lado eu estou com a terceira geração do Toyota Prius, um modelo 2013, e eu vou usar ele de exemplo, tanto para a gente explicar um pouco dessa história importante do Prius, mas também como objeto de estudo para a gente entender o enunciado de que se é verdadeiro a afirmação de que carro japonês não quebra, certo? Exaustivamente repetida aqui no meu dia a dia. Mas antes de eu entrar no nosso modelo, nosso exemplar específico aqui, eu preciso primeiro explicar o porquê que a Toyota foi tão inovadora e tão de vanguarda ali nos anos 90, explicando sobre fluxo de energia e regeneração e lei de conservação. Para isso, eu vou ter que pegar uma lousa. E calma, é uma matemática muito rápida que eu vou fazer aqui, você vai acompanhar. Então, quando a gente está falando de carro, a gente está falando de deslocamento. Quando eu estou falando de deslocamento, eu estou falando sobre um espaço, um tempo e de velocidade, certo? Então, para você ir lá para a casa da sua avó, comer uma macarronada no final de semana, você vai precisar sair da garagem a 0 km por hora, ganhar uma certa velocidade, atingir lá os seus 100 km por hora, se você pegar a estrada, né? E depois você vai precisar frear o carro, porque senão você vai bater na garagem da sua avó, certo? A gente está falando de 0 km por hora novamente, certo? Bom, para eu sair de 0 a 100 km por hora, nós gastamos algo é necessário ser gasto para a gente sair de um estado parado e acumular velocidade, que também é conhecido como energia cinética. Então nós precisamos ter um gasto ou uma conversão de energia para sair de um estado de parado, né, para um estado de 100 km por hora. E pouca gente sabe, mas essa energia a gente pode medir, ela é quantificável, eu posso transformar essa energia num número, certo? No que diz respeito aqui, eu vou fazer cálculos desconsiderando outras perdas mecânicas como atrito, aerodinâmica, etc, ok? Mas a gente vai calcular essa energia necessária através de uma fórmula, né? A energia vai ser igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então existe uma relação entre a massa e a velocidade, ou o seu carro de 1000 kg/força e os 100 km por hora. O que interessa aqui é o seguinte, eu saí de 0 a 50 km por hora, a massa não muda, o carro pesa 1000, certo? Mas a velocidade ela está exponenciada, né? Ou seja, para eu dobrar a velocidade, eu vou gastar 4 vezes mais energia, ok? Nessa fórmula que eu tenho aqui, para eu atingir com 1000 kg/força o meu carro 50 km por hora, eu estou falando aproximadamente de 96.450 joules de energia, ok? E para atingir 100 km por hora, eu preciso de 4 vezes mais. 385.800 joules. Pera. Oi, como é que você faz para sair de 0 km por hora a 100 km por hora? Você não consegue correr nessa velocidade, né? E hoje nós, aqui no mundo moderno,
nós tivemos a engenhosidade de criar máquinas que consigam produzir trabalho, ou seja, gastar ou transformar energia, né? Energia, aqui eu estou falando no caso de um motor a combustão, então eu vou botar aqui um motor, vou botar aqui um V12, né? Uma máquina extremamente potente, V12, Toyota também faz V12, hein? Para quem não sabe. Que vai transformar a energia química armazenada em 1 litro de gasolina, certo? O motor vai transformar essa energia química em energia cinética. E quanto de energia eu preciso para converter aqui? Eu preciso de 385.800 joules de energia. E quanto de energia tem em 1 litro de gasolina? Dá para calcular. A energia química contida dentro de 1 litro de gasolina, se eu tiver uma queima perfeita, nas condições ideais de temperatura e pressão, nós estamos falando que nós temos 34.200.000 joules de energia aproveitáveis em situações ideais dentro de 1 litro de gasolina. Então o motor converte energia química em movimento, certo? Que é um outro tipo de energia que chama energia cinética. Uma massa de 1.000 kg a 100 km por hora contém nela uma energia de 385.000 joules. Então, considerando que o aproveitamento, a eficiência do motor a combustão de ciclo Otto a gasolina, a gente está falando aqui por volta pelo menos do Prius de 0,20 a 0,25% de energia. Então se eu vou botar aqui 0,22, 22% de eficiência, ok? Então desses 34 milhões de joules vezes 0,22, nós vamos falar sobre 7.524.000 joules. Calma que vai acabar a matemática agora. O ponto é aqui. Tá vendo que eu não fiz aula eu era ruim no cursinho, matemática, nunca foi muito meu forte. Ora, se eu consigo aproveitar dentro de um motor a combustão 1 litro de gasolina, eu consigo aproveitar por volta de 7 milhões de joules e eu preciso apenas de 385 para sair de 0 a 100, se eu pegar 7 milhões e dividir por 385.800, eu vou ter ali por volta de 19 vezes. Com 1 litro de gasolina, eu consigo acelerar de 0 a 100 19 vezes. Isso é números, isso são vezes, entendeu? É isso, dá para calcular essas coisas. E bom, todo motor a combustão faz essa conversão de 0 para 100. E no carro, na verdade, a combustão, o não híbrido, nós temos um outro motor chamado sistema de freios, que vai fazer a função inversa, certo? Então vou desenhar aqui agora a minha pinça Brembo. Olha lá que bonitinha, disco pontilhado, vou fazer umas estrias aqui. A função do sistema de freios, que é um motor, certo? É converter de novo a energia cinética e, no caso do sistema de freios, em energia térmica, ou seja, frear uma massa de 1.000 quilos que está indo a 100 km por hora e parar ela, para você não estragar a garagem da sua avó. Você precisa gastar energia para você frear essa massa. E quanto de energia a gente está falando aqui de conversão? 385 mil, entendeu? Essa é a energia que o freio converte, né? Então, se eu tenho trabalho, eu tenho energia, eu vou ter um espaço de tempo, né? Eu vou ter uma potência, o freio é muito mais potente que o motor, inclusive. Mas, enfim, a gente está falando que daqui para cá eu tenho mais uma conversão de 385.800 joules para frear esse carro de 1.000 quilos, certo? E parar. Em outras palavras, toda a conversão de energia aqui, desses 385.000 joules de energia, elas são jogadas ao vento, desperdiçadas no ralo. Isso porque o freio converte o movimento em energia térmica, que esquenta o ar que está passando ao redor do carro, e aí você acaba esquentando o ar. Em vez de você esquentar, sei lá, uma chaleira, você esquenta o ar. E essa energia vai para a atmosfera, em forma de ar quente. E, de certa forma, você trabalhou para extrair a gasolina, para refinar ela. Desse percentual que está acumulado de energia ideal lá, você aproveita por volta de 20, 22%.
para você acelerar 19 vezes de 0 a 100 km por hora. E aí depois, toda vez que você vai e freia e depois você tem que reacelerar, você está jogando essa energia que você converteu aqui em forma de calor para o resto do mundo e assim, ninguém se aproveita disso. E se eu tivesse um motor aqui, daqui para cá, certo? Um outro tipo de motor, desta vez um motor elétrico, com alguns ímãs ali que eu ponho, um embobinamento, ponho lá alguns ímãs mágicos, a força magnética mágica, que convertesse a energia cinética, ao invés de eu converter ela em temperatura, eu convertesse ela em potencial elétrico e armazenasse esse potencial elétrico de novo numa bateria. Então, em vez de 1 litro de gasolina, eu transformo isso em potencial elétrico e jogo essa energia, esses 385 mil joules, para dentro de uma bateria, certo? E eu ligo esse motor elétrico ao motor a combustão. Olha a bagunça que eu estou fazendo aqui. De certa forma, que eu possa utilizar o motor elétrico, inclusive como gerador, para sair daqui para cá e jogar essa energia gasta para cá e, ao mesmo tempo, armazenar ela e utilizar ela para acelerar o carro, para vir daqui para cá. Não é muito mais inteligente? Em outras palavras, a gente está falando do consumo do Prius de litros de gasolina por quilômetro rodado, que é muito maior do que o Corolla, por exemplo. Pelo menos o 100% a combustão. Entendeu? O Prius é isso. O Prius foi o primeiro carro de produção em massa que acoplou um sistema de motor e gerador elétrico que regenera a desaceleração, armazena ela e utiliza ela para acelerar o carro de novo. Então o Prius, ele não é um caminho de ida apenas. Eu tenho um caminho de volta. Essa é a genialidade, né, do que os caras conseguiram produzir lá no Japão, desde 1992, quando começou essa ideia de fazer isso funcionar. Acontece que todo esse sistema híbrido aqui de baterias, ele parte daqueles princípios de um motor a combustão mais simples, mais rudimentar, e adiciona complexidade no sistema. Então, se você está tendo uma economia de energia ou um reaproveitamento de energia aqui no ciclo, você acaba botando no projeto novos pontos de falha. Mais complexidade, já falei isso no vídeo anterior lá do Legend, mais complexidade são novos pontos de falha. Se quando eu tinha uma mangueira de arrefecimento, agora eu tenho 10, eu tenho 10 vezes mais chances de dar problema relacionados à complexidade. E agora, a conta fecha? Entendeu, Arthurito? Você gostou do meu desenho? Esse aqui é o meu V12, esse aqui é o disco Brembo e esse aqui é aquela furadeira. Não deu para entender nada. Mas, Zezinha, não sou eu que inventei isso aqui, tá? Isso aqui é como as coisas funcionam. Acho que eu posso melhorar esses números, né? Esse zero aqui tá meio redondo, parece um ovo. Vai assim mesmo. Bom, antes da gente dar uma volta no Prius e eu passar um pouco das impressões aí do carro para vocês, vamos aproveitar que a gente está na oficina. Eu botei ele agora no elevador. Vamos fazer uma rápida inspeção visual para ver se visualmente a gente consegue acessar algum problema ou alguns problemas que podem aparecer devido à idade do carro, certo? Ainda que seja metade do carro que eu mostrei no vídeo anterior, né? A gente está falando aqui de 2013, lá era 1993. Mais da metade. Vamos lá. Bom, numa visão rápida e externa do carro, algumas coisas chamam a atenção, como por exemplo, este amarelamento aqui na lente do farol dianteiro. Eu estou supondo que isso daqui é uma lente de policarbonato pela a sensação do toque, né, versus uma lente de vidro ou material semelhante, e esse amarelamento ele é muito comum. Aparentemente, nem o policarbonato que a Toyota utiliza nos seus faróis resiste à radiação ultravioleta. Então esse efeito de esbranquiçamento ou amarelamento aqui nas lentes do farol é comum até para um carro dos seus 10 anos mais ou menos. Depois outra coisa chama a atenção aqui no nosso Prius, que é a medida dos pneus. Na verdade, esse carro originalmente trabalha com uma medida 195/6515 e ele está neste momento
com o 955515, que na verdade foi devido a uma troca errada que aconteceu no passado e o dono atual ele repetiu o pneu que estava aqui no carro. Mas se a gente pegar aqui, dar uma olhada na etiqueta, a gente vê que o carro é um 956515. Só que o dono fez uma coisa certa, porque ainda que ele tenha comprado os pneus na medida errada, ele comprou os pneus no lugar certo. No maior varejista de pneus da América Latina, na pneustore.com.br, é lá que você vai encontrar o seu pneu certo do Prius, o 956515, ou o pneu errado do seu Prius também está lá, o 955515 e diversas outras medidas, marcas. Só não esquece no final da sua compra de utilizar o nosso cupom, o cupom nada mal, o cupom campeão de ticket no Brasil, certo? É o da Vanguard. E onde eu estava mesmo? Então, olhando aqui rapidamente, disco com bastante rebarba e nós estamos com uma pastilha nesse momento com 6 milímetros, certo? E o disco com uma certa rebarba. Vamos dar uma olhada atrás. Por volta de 4 milímetros. Bom, pelo fato da gente ter aqui o sistema híbrido acoplado no carro, isso significa que a gente vai utilizar menos o motor freio e vamos utilizar mais o motor elétrico para fazer a recarga das baterias. Lembrando naquela questão de conversão de energia cinética em energia não mais térmica e sim em energia com potencial elétrico aqui nas baterias, certo? Mas isso não significa que em alguns momentos o sistema de freio vai entrar também, o sistema de freio disco e pastilha, certo? Para transferir essa energia para a térmica, né? E quando a gente tem essa transferência de energia, quando a gente tem produção de trabalho, etc., potência, nós vamos ter desgaste. É impossível, a lei da física hoje não permite a gente ter essa conversão sem ter um mínimo de desgaste. E aqui a gente conseguiu aferir esse desgaste. Em outras palavras, se você já ouviu alguém dizer que veículo híbrido não vai gastar o sistema de freio, aqui está a prova de que não é por aí, certo? Também gasta. Ok? Continuando a nossa análise visual, vamos fazer algum teste de folgas de suspensão. Afinal, esses carros andam aqui, ó. Eu tenho consegue ouvir? Eu estou com uma folga aqui que está ecoando pelo terminal de direção, nesse sentido nada. Alguma folga aqui ou no terminal, ou na axial, ou lá dentro da caixa de direção. Esses tipos de folgas são comuns em qualquer veículo, inclusive japoneses e Toyotas. Isso devido às condições do pavimento onde esses veículos rodam aqui no Brasil. Significa que fora do Brasil também nós não vamos ter problemas de suspensão nesses carros? Não. Nós também vamos ter problemas de suspensão em todos os carros devido à natureza do material que é utilizado para fazer aqui o sistema. Os batentes superiores em excelentes condições e assim, o embuchamento ainda em boas condições, pouca oxidação por ozônio na borracha devido à exposição à atmosfera. E se eu pegar uma alavanca para fazer um teste não mais visual, mas também físico, eu percebo já um joguinho aqui nas buchas, mas convenhamos, a suspensão está em excelentes condições, considerando a péssima condições do pavimento onde esse carro roda. Os dois trabalham juntos, o pavimento e a suspensão do carro. Certo? Continuando, olhando aqui por baixo do carro, algumas coisas a gente analisa, né? Principalmente a parte de fixação aqui do conjunto propulsor. Os coxins estão visualmente falando em excelentes condições. Eu tenho um pequeno vazamento aqui na saída da caixa do diferencial, aqui do semi-eixo, certo? Um pouquinho de vazamento de óleo. Eu percebo aqui pelo lado da lateral do motor, do lado direito, bastante melejamento de óleo. Isso está vindo provavelmente de um vazamento lá em cima. Olha, todo o coletor de escapamento está melejado de óleo. E na verdade, eu comecei pelo final, né? Isso daqui é a última coisa que eu vi. Como a gente tem vazamento aqui pela lateral, eu vou baixar o carro de novo, devia ter feito isso antes. E a gente vai ver lá por cima da onde está vendo esse vazamento de óleo. E assim, ó, visualmente, sem desmontar, sem testar para o vídeo, nada mais me chama a atenção aqui nesse carro, certo? Olha lá, junta do cárter, por exemplo, original, aparentemente, pelo aspecto aqui
do selante, entre outras juntas ainda que todas originais, o que demonstra que esse exemplar está em um excelente estado de conservação, com exceção dos problemas que existem e eu falei agora no vídeo. Vamos dar uma olhada onde que está vendo esse vazamento de óleo aqui da parte da lateral aqui do bloco do motor a combustão, ok? Lembrando que nós temos o motor a combustão desse lado aqui e o conjunto do powertrain híbrido do outro lado, certo? Depois, aqui por cima, chama atenção a complexidade, né? Eu tenho, por exemplo, diversas linhas novas aqui, alguns cabos laranjas, diversas linhas de arrefecimento, 2 reservatórios de arrefecimento diferentes, um para o motor e outro para o sistema elétrico. Se eu tirar a capa, Hybrid Synergy Drive, HSD. Estou investigando aqui pela parte superior, ó, um pouquinho de suor aqui, mas se a gente pegar aqui pela lateral é onde a gente tem o vazamento principal de óleo do motor, certo? Aqui da junta de tampa de válvulas, ainda original aparentemente. Outra coisa que chama atenção aqui é esse adesivo de garantia da bobina, significa que essa bobina já foi trocada, aparentemente a bobina do Corolla. Motor 2ER nessa configuração 1.8 litros, ciclo Atkinson, não ciclo Otto, para também trazer um pouquinho mais de eficiência para o conjunto completo. E a gente está falando aqui desses 1.8 produzindo 100 cavalos. Do outro lado, sistema híbrido produzindo lá os seus 80 cavalos na parte do elétrico. Aqui eu tenho o inversor e de maneira geral, olha só, o reservatório ainda parece ser o original. Eu não tenho aqui, visualmente falando, sem fazer teste de estanqueidade ou de pressão, eu não tenho aqui os fluidos fora dos níveis, então assim, a suspeita de ter algum tipo de vazamento aqui de arrefecimento. Lembrando que se a gente dá uma olhada lá pela frente do motor, eu ainda vejo uma polia de balanceamento com as nervuras para uma correia, mas eu não tenho nenhum acessório aqui acoplado ao motor, nenhum alternador, nenhuma bomba d'água, nenhum compressor de ar-condicionado. Isso porque todos esses sistemas que são normais com carros que têm essa família de motor, mas são 100% a combustão, eles foram removidos do sistema da correia auxiliar. Então eu não tenho um alternador, eu não tenho um compressor, eu não tenho uma bomba d'água sendo movidos aqui pelo sistema de correias, e sim eles foram eletrificados. Inclusive o Prius foi um dos primeiros que criou o compressor de ar-condicionado elétrico, né? Ele foi implementado num carro de produção, o primeiro, num Prius, né? Ainda de primeira geração. Isso porque vão ter momentos que o carro vai estar com o motor a combustão desligado, ou seja, o motor a combustão não está ligando, mas a água precisa circular. O sistema do ar-condicionado você ainda precisa ter o ar geladinho lá dentro. E enfim, toda essa parte hoje funciona separado do motor a combustão. E isso trouxe uma complexidade maior aqui para o projeto. Se você vê o número de conexões de arrefecimento, os 2 reservatórios, quando a gente está lá com a chave, eu consigo ver o motor desligado, mas eu percebo uma rumorosidade aqui no sistema, mostrando que a bomba d'água está... bomba d'água, peraí. Ó, eu tenho aqui dentro, já pronto, esperando o componente que está lá no carro quebrar, o rotor da bomba d'água desse carro. Mas é só o Volkswagen TSI que dá problema de bomba d'água? Não, aqui também dá problema de bomba d'água, tanto que o rotor está pronto aqui, ó. E lembrando, isso aqui é só um exemplo daquelas coisas que eu falo há tanto tempo aqui no canal, né? Que essa análise visual porca que eu fiz, de poucos minutos, só para você ter uma ideia, uma revisão de inspeção aqui periódica na Vanguard, ela vai de 2 a 10 horas de serviço. E ainda assim eu não faço a desmontagem do carro inteiro. Bomba d'água hoje não tem vazamento, ela não apresenta um problema de aquecimento aqui no carro, mas ela é um defeito crônico desses carros, tanto que o dono já está preparado aqui, esperando a bomba quebrar para trocar o rotor quando isso acontecer. E veja que mesmo com essa análise que eu fiz aqui, isso não significa que o carro não tenha defeitos ocultos. Por quê? Porque eu não desmontei o motor inteiro, eu não desmontei o sistema elétrico inteiro, eu não botei o sistema de baterias na bancada, etc. Já vamos falar disso daqui a pouco. Mas o que eu quero falar aqui é que eu não posso tomar nenhuma conclusão do estado real de conservação de todos os componentes aqui desse carro
se eu não fizer isso aqui. Essa é a única maneira de eu emitir alguma opinião com uma certa precisão em relação às condições de manutenção, de durabilidade, de conservação desse carro. Eu não preciso dizer que esse tipo de serviço demora horas, né? Envolve investimentos, inclusive, de peças, de vedações, etc., de conexões que estão ressecadas nesse momento. E quando eu for acessar elas e imprimir uma certa força para desconectar uma mangueira, pelo fato dela estar ressecada, ela vai quebrar, né? Então, assim, que tipo de conclusão eu posso tomar em relação ao estado de manutenção desse carro ou de qualquer outro carro que esteja circulando hoje na rua, se eu não fizer esse serviço? Conclusões parciais, certo? Elas nunca vão corresponder à realidade de fato do carro. Há diversos componentes que a gente não acessou aqui e a gente não pode tomar nenhuma conclusão. Isso dito, dentro dos itens de revisão periódica, de desgaste natural, assim como eu mostrei para vocês, de suspensão, o sistema de disco e pastilha aqui de freios, pneus, indícios visuais de vazamento, aspectos de fluidos, níveis e também o relatório de avarias dos sistemas eletrônicos aqui, que a gente vai ver agora, compõe um custo-benefício relacionado a o que você pode fazer numa revisão aí e ter uma certa confiabilidade, certo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que não dá para dizer se esse, aquele ou outro carro está em perfeitas condições, certo? Sem fazer a desmontagem completa. Só para botar mais minhoca na sua cabeça. Bom, então a gente recebe esse Prius com um problema intermitente. Quando a gente está com a carga do sistema de baterias super baixa, andando só no modo elétrico, o carro entra em emergência e aciona alguns códigos. E isso muito provavelmente está relacionado com o equilíbrio das cargas de tensão entre as baterias. Eu acabei de dar uma volta com o carro, né, para ver como é que é o sistema de carga, que sem desmontar nada, essa aqui eu não posso nem considerar como o início do diagnóstico, talvez valha só um vídeo para a gente falar disso daqui mais para frente, né? Mas esse é um ponto de manutenção crítica do Prius, mesmo passado aí o intervalo de 10 anos, cujo é o intervalo de garantia das baterias que a Toyota dá para o sistema híbrido aqui desse carro. E aqui vale dizer um negócio, garantia do sistema de baterias é diferente de garantia de não dar problemas no sistema de bateria. Quando a fábrica dá a garantia para algum componente, significa que se o componente der problema, você não vai gastar com a manutenção. Isso não significa que ele não vai quebrar. São coisas diferentes. Então aqui a Toyota põe o dela na reta e fala, olha, 10 anos, se der algum problema, eu cubro. É diferente de, olha, 10 anos, não vai dar problema. É diferente, ok? Aqui eu consigo monitorar a carga do bloco de células aqui, são pareados 2 a 2, se eu não estou enganado aqui nesse carro, são 12 blocos, e eu consigo verificar a tensão de cada um desses blocos, formados ali pela união de duas células, e eu percebo que existe um desequilíbrio aqui, sim, entre os sistemas. Isso por causa de como que o próprio PEC foi construído aqui nesse carro. É uma consequência do desenho do projeto, esse desbalanceamento no longo prazo, ok? Fora isso, algumas luzes aqui de bateria, uma falha de comunicação com o sistema da caixa de direção, que eu tenho aqui registrado. Enfim, avarias que os sistemas eletrônicos do carro estão detectando. E isso é diferente de todos os problemas, inclusive de naturezas eletrônicas, que podem estar ocultos nesse carro e que não necessariamente registram algum tipo de código de avaria ou defeito, ok? Isso é muito comum. Nós pegamos, recebemos o carro aqui, ele tem um sintoma, um barulho, está fraco, treme, não funciona, você passa o scanner e nenhum problema está registrado. O que está causando esse sintoma? Esse é o trabalho investigativo. E aqui de novo, né, eu estou sendo um pouco redundante, mas muitas vezes o pessoal acha que a gente vai passar o scanner e a solução mágica vai estar lá brilhando, piscando na tela com luzes de Natal, né? Olha, troque o sistema de bomba d'água do carro porque
ele está vazando. Não é assim que funciona na prática muitas vezes. Dependendo aqui da situação, uma desmontagem e uma investigação mais profunda vai ser necessária para a gente entender o que está acontecendo aí com essas baterias. Ok? Problema que carro a combustão normal não teria, certo? Um carro a combustão normal, eu tenho uma bateria de 12 volts. Aqui eu tenho duas baterias, sendo que uma é formada por mini baterias, mini células, que no seu conjunto vão formar ali por volta de 200 volts mais ou menos, dependendo da situação de carga, né? Então eu tenho aqui 15,8, 15,24 vezes 12, dá mais ou menos 200 aí. É isso, talvez assunto para outro vídeo, por que não? Beleza, vamos dar uma volta no Prius, aí vocês vão falar, Guilherme, por que que... Por que que... Por que que você está andando com um Prius? E por que que você está falando mal de carro japonês? Eu não estou falando mal de carro japonês, eu estou simplesmente fazendo uma experiência científica em nome da ciência para mostrar a realidade como ela se apresenta. E para isso, onde está a chave do carro? Está aqui. E para isso, eu peguei um exemplar, agora desta vez um Toyota, para vocês não ficarem me xingando, que eu só estou falando mal de Honda. E quem viu o vídeo do Legend, eu duvido alguém, desafio alguém, me mostrar uma coisa que eu falei mal do Honda. Eu falei mal do Honda, Arthurito? Em algum momento? Não, falar que o carro quebra não é falar mal do carro. Falar que o carro quebra é mostrar a realidade, certo? Os carros devem vencer o desgaste, devem vencer a passagem do tempo. Esse carro é estranho. Agora eu estou com algumas luzes de ABS e eu não sei. Acho que é porque a gente usou com ele no elevador, né? Enfim, os carros devem passar ao teste do tempo, certo? Isso significa que só carro bom vai vencer a quilometragem e o tempo? Lógico que não, pelo contrário. Todos vão se esfaceler, porque é a realidade, né? Todos nós vamos morrer, inclusive os carros, inclusive Toyotas. E também se eu fizesse um vídeo sobre Prius na capa, vamos falar sobre o Prius. Ninguém clica. Tô errado? Não. E o que eu tenho a ver com isso? Nada, a culpa é de vocês, certo? Eu tenho que falar sobre verdades inconvenientes, o título daquele filme do Al Gore, né? Da onde esse carro se origina, né? Dizem que a Carta da Terra lá foi uma das inspirações do Al Gore para fazer aquele vídeo, né? Agora eu estou mostrando a segunda parte do Verdades Inconvenientes com a realidade do resultado desse movimento inteiro, né? Que criou, da onde nasceu o Prius, né? E realidades inconvenientes como o custo de desvalorização desse carro. Se eu comparar com o Toyota da mesma época, 10 vezes mais, o Toyota desvalorizou. O Toyota de 2013 da mesma época desvalorizou aí os seus 6%, um Corolla 100% a combustão. O Prius desvalorizou 60%. Ah não, mas Guilherme, você está fazendo agora, você está usando 8 litros para 100 km, você está fazendo muito mais autonomia e, portanto, você está economizando. Sim, mas lembra que eu tenho aqui um sistema híbrido, 2 motores, diversas células de bateria, um inversor, muito mais complexidade e, portanto, muito mais pontos de falha. Ninguém que trabalha com engenharia consegue negar
que o projeto mais confiável é o projeto mais simples, diretamente relacionado uma coisa com a outra, certo? Ah, mas é só isso que dá confiança no projeto? Lógico que não, tem outras coisas. Mas ninguém consegue negar. E aqui no Prius eu tenho muito mais possíveis pontos de quebra, né? E na verdade esse carro aqui, ele está já, apesar dos seus 10, 12 anos aí de idade, já está apresentando alguns problemas no sistema híbrido. E aqui, na verdade, eu estou esperando que o problema ocorra. E ele está relacionado ao equilíbrio da carga de cada uma das células que compõem o pack de bateria desse carro de níquel, né? São baterias de níquel que compõem esse carro. É só eu andar, na verdade, ó, modo EV não está disponível. E se eu forçar o carro para ele andar só no modo EV, ó, tô brincando de videogame lá agora. Tô deixando o pé antes daquela palavra eco ali, ó. Aqui nessa forma, eu não estou usando o motor a combustão. O carro está 100% elétrico. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha lá. 27 km por hora. 28 km por hora. Isso aqui faz de 0 a 100 em 2 minutos. Mas é aqui, ó, quando a gente utiliza o sistema elétrico, quando a gente põe carga no sistema de baterias, o desequilíbrio da carga lá dentro da bateria aparece. E isso é uma consequência de você aplicar essa tecnologia de baterias divididas em células, né? Com o tempo, devido à ligação que nós temos aqui em série das baterias e não tem um sistema de equalização passivo, né? Ali das células, elas costumam a ficar com cargas diferentes, né? E tem um limite para isso, né? Enfim, consequência, problema frequente de Prius, né? Que serve de exemplo para o assunto inicial desse vídeo, né? Carro japonês não quebra, esse é o nosso enunciado. E nós já estamos mostrando agora um Toyota extremamente inovador. O nível de engenhosidade que os caras tiveram aqui é fora da curva, assim, de vanguarda mesmo, o nome do carro diz isso, né? O que eles fizeram naquele intervalo ali de 3 anos para fazer tudo isso funcionar, repensar diversas coisas que já eram dadas, né? E fazer tudo isso funcionar num carro, excepcional. Mas isso não significa que o carro não vai quebrar, são coisas, na verdade, até antagônicas, né? Que nem eu já venho falando. Em outras palavras, a complexidade traz desconfiança, traz pontos novos de quebra, certo? Mas a gente não pode negar que o Prius é o carro do século XXI, é o carro que introduziu novos conceitos de mobilidade, né? E muita coisa mudou aqui nesse século. Não foi só a mobilidade, foi também a questão do nosso sistema financeiro fiduciário, né? Como vocês já sabem, a moeda, ela é uma tecnologia humana, ela parte de uma abstração, ela parte de números quantificáveis, né? Você troca o seu trabalho por bens de consumo e outros serviços, tudo em matemática, assim como eu expliquei aqui a conversão de quilojoules. E nós temos uma nova tecnologia também surgindo nesse século, que é a tecnologia das criptomoedas, certo? Que muda um pouco esse conceito de moeda, né? E existem hoje diversas criptomoedas, diversos criptoativos. E para te ajudar a você dar o seu primeiro passo nessa nova tecnologia financeira, eu sugiro você acessar o Mercado Bitcoin, a plataforma do MB. Vou deixar um link aqui na descrição. E eu vou deixar também um QR Code, que se você utilizar para movimentar a partir de R$50 com essas novas tecnologias, o Mercado Bitcoin vai lá e te deposita mais R$25, certo? Em outras palavras, senhores, eu não estou recomendando aqui nesse vídeo que você compre um Prius, certo? Mas eu estou sim recomendando você experimentar essas novas tecnologias financeiras como forma de reserva de ativo e, eventualmente, para os mais informados, até de investimento. Apesar que esse não é um canal de investimentos, ok? É um canal sobre mecânica. Fica aqui o QR Code para você abrir a sua conta lá no Mercado Bitcoin e já começar a operar, dividir os seus ativos nessas novas criptomoedas, né? Quem sabe
daqui a uns 10, 20 anos, a visão e a evolução dessas tecnologias nos levem a um novo mundo, né? Onde a riqueza não é perdida com o deslocamento do tempo, né? Através da inflação. Enfim, já estou divagando demais aqui. Não esquece de usar o QR Code. E na verdade, cara, tem muito a ver esse negócio do híbrido com a criptomoeda, cara. Tem muito a ver esse negócio de reaproveitamento de energia, desse gasto de energia de você utilizar uma moeda fiduciária. Enfim, tô viajando mesmo. Ou não. Tá ouvindo? Isso aqui é aquela barra de direção lá que eu peguei lá no elevador. Aí você me diz, Guilherme, você foi gravar um vídeo de Prius. Bom, é aquela coisa, se eu botasse no título Prius, o carro mais importante do século XXI, a revolução automotiva do século XXI, ninguém clica, ninguém se interessa por Prius. Agora, se eu falar que carro japonês não quebra, a gente começa a questionar o dogma, né, de muitos aí. E aí isso cria aquela ansiedade, né, porque aquela tua certeza cristalizada naquele castelo que você construiu na sua cabeça de que o mundo é perfeito e o carro que não quebra é o Toyota, né? Aí você clica. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque eu não vou fazer vídeo que você não vai clicar, porque eu vou perder o meu e o seu tempo. Mas eu estou aproveitando que eu estou um pouquinho do seu tempo aqui para mostrar que o castelo é de areia, né? Ou pelo menos esse é o meu objetivo nessa série. Entendeu? É que nem o Coringa, né? O Coringa vai lá no Harley Dent, né? E aí ele... And people go crazy, né? Ele faz assim porque ele introduz um pouquinho de caos, na certeza que as pessoas têm naquele dia a dia marasmo do motorista de Corolla, que a vida é segura, ele não toma risco, né? E aí você introduzir um pouquinho de caos assim, você questiona toda a realidade que ele construiu na cabeça dele, os dogmas. E aí isso gera clique, infelizmente. Essa é a lei da plataforma da qual nós acessamos hoje. Tô errado? Foi muito longe, né? Ó, eu tô apertado no freio, velho. O Duran também me falou que ele fez uma limpeza. Esse carro, ele, por exemplo, agora eu tô com o motor desligado e eu não tenho nenhuma assistência a vácuo, que é um sistema super simples, né? Um tambor com diafragma, pega uma mangueira do motor, vai lá para pegar o vácuo, né? Ou uma bomba de vácuo, um pouquinho mais complexo. E aí quando você para o carro numa ladeira ou tá fazendo uma frenagem mais forte, você tem essa assistência do vácuo na tua força de frenagem. Você aperta um pouquinho o pedal e o freio consegue frear um carro de 2 toneladas aí, sem você fazer a força necessária, né, da alavancagem aqui. Sistema simples que todo carro aí, a maioria dos carros que você vê com motor a combustão tem. Nesse caso, como a gente vai ter cenários como esse, que o motor está desligado, eu ainda preciso ter algum tipo de assistência para quando eu piso no pedal, né? E aqui no caso é um motor elétrico ligado a uma bomba e um acumulador. O acumulador mantém um nível de pressão ali nesse sistema hidráulico e quando você pisa, ele libera a pressão para auxiliar a frenagem, seja ela elétrica ou a frenagem pelo sistema de freios aqui, né? E o dono teve um problema aqui nesse sistema, né? O brake booster, que seria o equivalente ao servo-freio aqui no Prius, ele estava com o motor que constrói essa pressão, que gira a bomba, né? Com problema, né? Então ele desmontou esse motor, limpou, montou de volta e até o momento está funcionando, ou aparentemente está funcionando. Já que agora eu estou com luz de ABS acesa aí. Mas de novo, é um tipo de problema, é um motor elétrico a mais que a gente não vai ter, por exemplo, em um carro a combustão, né? E aí fica essa dúvida, né? No longo prazo, a desvalorização do Prius versus um Corolla do mesma marca, às vezes com o mesmo motor, a mesma família de motor. Por que o Corolla não desvalorizou e esse carro desvalorizou, né? Será que eu peguei o exemplo certo para falar sobre o assunto de carros japoneses não quebram, né? Ou será que esse aqui é mais um caso que eu vou ter que desconsiderar e fazer com que o meu trabalho de pesquisa científica aqui tenha ainda menos precisão, tenha ainda menos
amostragem, né? Porque eu começo a desconsiderar o universo, as coisas como elas se apresentam, como por exemplo os problemas que esse Prius está apresentando agora, para eu tentar responder ao enunciado inicial. Então vamos lá, senhores. Quando eu comecei essa série aqui no canal, e vai virar uma série, né? Eu parti daquela frase que eu escuto fatidicamente, uma frase que me irrita, que é: carro japonês não quebra. Esse é o nosso enunciado da nossa hipótese a ser falseada nessa série agora de vídeos. Eu mostrei inicialmente para vocês um Honda Legend, uma lenda automotiva, e aí vocês reclamaram: não, Guilherme, mas não pode ser Honda, Honda quebra. Ah, tá bom. E outra coisa vocês falaram: não, Guilherme, também vocês estão apelando, não pode ser carro de 30 anos. Beleza, agora eu peguei um Toyota de 10 anos, de 13 anos, vamos dar uma margenzinha aí de idade, e mostrei problemas comuns a todos os carros que nós temos aqui, certo? E aí como é que fica a sustentação desta tese, essa tese unânime que eu escuto há tanto tempo trabalhando aqui com manutenção, e quando eu vejo o meu dia a dia, os carros que sobem no elevador, eu vejo que, opa, pera aí, não é tanto assim, né? E aí quando eu ponho essa tese, né, a gente começa a questionar alguns dogmas, né? E quando a gente questiona dogmas, aí vem aqueles ataques pessoais, né? O que mostra que o meu questionamento do enunciado está certo, né? Se as pessoas estão me atacando e não atacando o que eu falei, o significado do que eu falei está certo, certo? Que carro japonês quebra, hã? Mas vamos continuar estudando, né, se aprofundando nesse assunto. Eu peço para vocês darem uma sugestão: qual carro próximo japonês que eu deveria testar, em que condições, que tipo de carro, qual a idade, qual a quilometragem que eu deveria mostrar aqui para vocês no canal, para a gente levantar, dar uma análise visual, falar um pouco do carro, né? Prius, carro importantíssimo para o século 21. A Toyota estava pensando muito à frente a qualquer outra montadora. Pensa que a Toyota deixou essa onda de carros 100% elétricos e há 20 anos atrás eles já tinham lançado o primeiro sistema híbrido. Assim, anos-luz de qualquer outra montadora, que a Toyota fez aqui nos anos 90, fazer tudo isso funcionar. Eu tô aqui na terceira geração, já estamos na sexta, se eu não me engano, do Prius. Prius, um carro de fato de vanguarda, né? O próprio nome diz isso. Mas inquebrável? Vamos continuar com o assunto. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Também tem outra coisa que me incomoda, né? Porque eu costumo olhar o mercado e eu acho que o mercado é o real, é o que realmente as pessoas fazem, e não o que elas falam que fazem. Por que o Prius 2013 desvalorizou 50% do seu valor? Custava lá seus 120 e hoje custa 60? E por que o Corolla 2013 simplesmente não perdeu o valor? Custava 70 na época e hoje custa 70. Né? É aquela coisa, se você perguntar pro pessoal uma pesquisa, não, você pagaria por um lubrificante ou um combustível mais ecológico que diminui o gasto energético, etc. Tudo não, eu pagaria, tal. Essa é a resposta que vem na pesquisa, para quem acredita em pesquisa. Agora, o que as pessoas realmente fazem de fato? Se o Prius é um carro inquebrável, as pessoas não teriam medo da manutenção, isso não seria o problema. E o Prius também faz o dobro de quilometragem, o triplo, dependendo do modo que você anda. E por que ele desvaloriza metade e o Corolla a combustão não? Perguntas das quais eu não tenho resposta.